Não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. Aliás, não há segredo nenhum maçónico. Ou melhor, eu posso lhe contar um segredo maçónico. Não há segredo. Portanto, enfim, está tudo. A biblioteca, por exemplo, dos Estados Unidos da América, do Congresso dos Estados Unidos da América, tem 60 mil livros sobre maçonaria. Sabe-se tudo. Não há rigorosamente nada que não se saiba sobre a maçonaria. Nada. É uma escola de pensamento, é uma ordem, enfim, agora entrando um bocadinho numa linguagem um bocadinho mais maçónica, uma ordem iniciática, simbólica, e humanista. Pronto, e à volta disto que as pessoas se reúnem, enfim, debatem, se aperfeiçoam e depois trazem cá para fora, enfim, as suas contribuições. Olá, eu sou o Carlos Narciso e esta é a minha estreia na Saloia TV e logo com uma entrevista com uma pessoa importante, o grão-mestre da maçonaria. É a primeira vez que entrevisto um grão-mestre, apesar de já ter privado com outros seus antecessores. Conheci o Eugênio de Oliveira, por exemplo, já enfim, numa fase tardia da vida dele e enfim, fui, digamos que, colega do António Reis, mas nunca entrevistei nenhum nem outro enquanto tal, enquanto grão-mestres da maçonaria, nem sequer como maçons. Estes dois antecessores seus eram, de certa maneira, homens de esquerda. Um era militar, antifascista, esteve preso durante uns anos, no tempo do outro regime. O António Reis, militante do Partido Socialista, um homem de esquerda também. Revê-se em alguma parte destes perfis? Sim, eu sou de uma geração que, na universidade, naquelas célebres crises de 69, a minha mais particularmente centrada em 69, me situava claramente à esquerda naqueles movimentos das associações académicas de contestação ao regime, onde de facto nós tivemos ali umas ações, algumas vezes até quase violentas, digamos assim, de confrontos e sempre uma posição que poderemos dizer de esquerda, não filiada em partidos de esquerda. Eu hoje até costumo brincar falar a sério com os meus filhos e com os meus netos, a dizer que eu sou um libertário de esquerda. Isto é, um homem livre, mas que vota à esquerda. Relativamente aos pastos grão-mestres, Eugênio de Oliveira e António Reis, a qualquer dos dois eu devo muito do ponto de vista, quer do pensamento maçónico, quer até do pensamento social. Em especial até do António Reis. Eu trabalhei, quando o António Reis era grão-mestre, eu trabalhei nós chamamos o Conselho da Ordem, e tive a oportunidade de beber, enfim, passo a expressão, muito do que era a sua forma de pensar, a sua forma de estar na vida, a sua ética irrepreensível. E não posso esquecer de um pequeno pormenor, se me permite, que eu também tenho uma pequenina editora, um hobby, digamos assim. E quando o António Reis, depois de ter saído da Universidade Nova e depois os seus colegas resolveram fazer uma pequena homenagem através daqueles livros de homenagem a António Reis, livro esse que foi lançado na Assembleia da República, onde estava toda a Assembleia da República, onde estavam todos os Presidentes da República. Esse livro até foi apresentado pelo Jaime Gama, que curiosamente deu-nos uma lição do que era a ideologia do António Reis, dizendo que tinha sido talvez o homem que mais influenciou o pensamento da esquerda a seguir ao 25 de Abril. Achei muita graça, muito curioso, enfim, o Jaime Gama dizia isso. Uma grande admiração por eles e naturalmente situado nessa área, embora sem filiação partidária. Nesta conversa, quando falarmos de maçonaria, estamos a falar do GOL e não de outras correntes dissidentes. A maçonaria é tida normalmente como tendo uma filosofia de esquerda. Isso é verdade ou não? Não, vamos lá ver. Às vezes perguntam-me, enfim, em debates onde eu estou, falam na maçonaria, eu costumo às vezes perguntar, mas qual maçonaria? A geopolítica da maçonaria mostra-nos que uma maçonaria nos Estados Unidos da América, em Inglaterra ou no continente europeu tem tendências diferentes.
E mesmo, e em Portugal também. E há várias obediências, todas elas respeitáveis, mas naturalmente que umas, eu diria que se situam, para utilizar a sua linguagem, embora nem sempre seja totalmente ajustável, mas há obediências mais à direita, obediências mais ao centro, obediências mais à esquerda. O Grande Oriente Lusitano tem hoje talvez uma particularidade, dada enfim, a sua história, nasceu à esquerda. Enfim, à esquerda, após o 25 de Abril, sendo certamente tem uma herança da República, que apesar de tudo podíamos considerar assim. Mas hoje o Grande Oriente Lusitano tem uma característica que é de salientar, que é o facto de ser muito diversa. Nós hoje temos, enfim, ao nível das nossas lojas, gente de todos os partidos políticos. E de não partidos políticos. Temos gente de todas as crenças e convicções, ou gente sem convicções religiosas. Porque, de facto... Mas também com convicções religiosas. Também com e sem convicções religiosas. Enfim, eu tenho amigos, enfim, no Grande Oriente Lusitano, judeus, católicos, muçulmanos, ateus, mas nesse aspecto não tem. Portanto, eu diria que definir hoje o Grande Oriente Lusitano como uma instituição, uma obediência, como nós dizemos, à esquerda, talvez não faz muito sentido, porque a maçonaria hoje também não se expressa organicamente. Portanto, não estamos a falar de uma associação, não estamos a falar de um clube, não estamos a falar de um partido, estamos a falar de um conjunto, de uma instituição onde a diversidade e o respeito por cada qual e pela liberdade de consciência é muito grande. A maçonaria é uma coisa antiga. Mesmo em Portugal tem mais de 200 anos. Sim, a maçonaria dita especulativa, para encontrarmos uma referência, terá nascido, entre aspas, no dia 27 de junho de 1717. Portanto, significa que para o ano se comemoram 300 anos, enfim, da data simbólica da qual a maçonaria terá nascido. Não é? Já são muitos anos. E corrija-me se eu estiver errado, sempre teve intervenção política e social. Digamos que sempre esteve intimamente ligada à história do país. É verdade? Sim, é verdade. Os maçons tiveram sempre influência em aspectos importantíssimos na vida política do país e conforme os contextos históricos. Eu tomei aqui nota de três datas históricas: a Revolução Liberal de 1820, a abolição da pena de morte em 1867 e depois a Revolução de 1910, que derrubou a República. Em qualquer desses... Os maçons intervieram em qualquer das, enfim, na Revolução de 1820, antes de 1820, temos uma figura que para nós, enfim, eu não diria que é mítica, mas tem um importante momento, que era o Gomes Freire de Andrade, portanto, que foi, como sabem, enforcado ali em São João da Barra em 1817, que anteriormente teria na sua casa, isto agora podemos remontar ao princípio Eu falei na história apenas para vir para o presente. Porque já pensei nisto muitas vezes e não encontrei resposta, mas hoje estou aqui a falar consigo. A maçonaria perdeu essa intervenção política na sociedade. Porquê? Porque talvez a história também vai evoluindo. Se for às outras obediências estrangeiras, também houve períodos da história dessas obediências que a maçonaria foi muito marcante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em França, só para dar aqui um exemplo. A chamada Terceira República Francesa, portanto, no século XIX, foi marcadamente com a intervenção dos maçons. Eu acho que as obediências foram evoluindo, quer dizer, as democracias foram-se apurando, enfim, os partidos foram surgindo, as associações... Mas há problemas sociais Sim, agora, para os quais nós procuramos respostas. Agora, o que aconteceu é que a maçonaria talvez não seja tão visível quanto era nesses períodos. Eu gosto, enfim, estão sempre a dizer, só sabes citar um nome. E lá vamos a gente citar o António Arnaud, maçom, que apesar de tudo teve uma intervenção. Mas há muitos mais maçons que intervêm diariamente nos vários setores, nos setores económicos. É uma coisa curiosa, pouca gente conhece essa história, ou vão sempre para a política, mas houve maçons que na área económica, por exemplo, no tempo da República, ou Grandela, Mas a questão é, se essas pessoas não tivessem sido maçons, teriam tido uma intervenção político-social diferente?
Não, vamos lá ver. A maçonaria, como sabe, genericamente visa o aperfeiçoamento para a moral. É uma escola de homens. É uma escola, até é uma escola de pensamento, não é? Só que a forma com que se apura o pensamento ou se aperfeiçoa tem determinadas regras, os seus ritos, os seus rituais, o seu tipo, a sua simbologia e, portanto, é esta forma de pensar que apura valores que, se calhar, as pessoas que não serem maçons também os poderiam ter e certamente que os têm, mas naturalmente que nas nossas audiências esses valores são trabalhados de determinadas maneiras e nós entendemos que até são de uma forma mais apurada, pelo menos mais profunda do que propriamente noutras instituições. Portanto, na sua opinião, acha que a ação da maçonaria na sociedade, seja na política ou noutra área qualquer, está bem como está? Não precisaria de... Não, as coisas nunca estão bem como estão. As coisas nunca estão bem como estão. Eu acho que a maçonaria, como lhe digo, estamos a falar da maçonaria aqui em Portugal. Pois é essa que lhe interessa mesmo. É essa que lhe interessa. Eu acho que, por exemplo, a maçonaria poderia ter uma intervenção mais filantrópica, por exemplo, na sociedade. Um dos grandes aspectos enquanto instituição. Enquanto instituição. Porque as pessoas, se nós andarmos na rua e falarmos, enfim, com um cidadão comum sobre a maçonaria, muito provavelmente vamos ter reações um pouco epidérmicas e provavelmente... Pois, porque é sempre ligado à ideia da conspiração e do segredo. Porque o que vem nos jornais é sempre o escândalo da corrupção. Pois, e sabe, tem a tendência a ligar isso a... Mas sabe que há aqui um problema, se me permite, eu não quero intelectualizar muito esta questão, mas há aqui uma questão do antimaçonismo que é uma coisa muito antiga. O antimaçonismo nasceu logo à partida, quando a maçonaria surgiu. Surgiu por razões compreensíveis, e isto não tem nada de juízo de valor negativo hoje, mas na altura por razões religiosas. E, naturalmente que as igrejas, não é a Igreja Católica, porque curiosamente quem condenou primeiro a maçonaria no século XVIII foram os calvinistas na Holanda. É uma coisa que normalmente a gente nem sempre aponta. Mas porquê? Porque se considerava isso passa a expressão, uma heresia, quer dizer, a não aceitação do dogma, o facto de a tolerância das diversas religiões. O livre pensamento. O livre pensamento e tal. Depois esse antimaçonismo passou um bocadinho para a ideia da política. Quer dizer, tivemos aqui grandes perseguições em Portugal, aos maçons, o Pinamanique e outros questões. Hoje... E durante o tempo de Salazar? Bom, sim, mas o tempo de Salazar, mas todas as ditaduras, porque aqui a questão é da liberdade, arranjaram sempre esta ideia das conspirações maçónicas ou judaico-maçónicas. Enfim, há um célebre livro do final do século XIX chamado Superioridades de Sião, que foi inventado na polícia secreta russa, que o próprio Hitler utilizou no Mein Kampf, em que de facto havia uma certa perseguição aos maçons, exatamente por questões de liberdade e tal. Este antimaçonismo que eu agora falo acabou por se incrustar um pouco no inconsciente coletivo e agora está um pouco na ideia do escândalo, enfim, do amiguismo. Muitas vezes ligando pessoas que provavelmente não têm nada a ver com a maçonaria. Nada. Por exemplo, diga-me uma coisa, se puder, o Armando Vara pertence à maçonaria? Não, eu não lhe posso responder à pergunta. E sabe porquê que não lhe posso responder, mas é bom que esclareça isto. Porque, respeitando eu a liberdade de consciência e a privacidade de cada um, eu não tenho que dizer se as pessoas são ou não são. Mas é uma regra nossa. Sim. Eu não pergunto a sua orientação sexual, eu não pergunto... Enfim, estou agora a conhecer. E, portanto, essa pergunta que às vezes é interpretada, a não resposta é interpretada no sentido de dizer há qualquer coisa a esconder, não é. É porque o nosso princípio é o respeito pela liberdade de consciência de cada um. A única pessoa que pode responder a isso é seguramente... É o próprio. É o próprio. Não, eu entendo isso, mas agora, que se constroem, deixe-me só dizer, que se constroem muitas vezes algumas teorias, as teorias da conspiração, passa a expressão, a teoria do bode expiatório, a teoria da... Isto seduz, de alguma maneira, e depois envolve uns que são, outros que não são, outros que estão para ser... não combate isso. Quer dizer, visivelmente não combate isso. Não combate. Não há comunicação eficaz para combater esse anátema, essa ideia, esse preconceito. Sim, mas eu diria que o caldo cultural de um país como Portugal não lhe permite, muitas vezes, à maçonaria, aos maçons, eu não digo à maçonaria ou aos maçons, de uma forma clara e aberta, como eles muitas vezes pretendem, mas têm sempre muita resistência.
há um caldo cultural em Portugal, eu não quero agora aqui estar a caracterizar, mas que não permite ou dificulta a comunicação dos maçons relativamente aos seus princípios e aos seus valores. E isso, nem sempre, ele se bater à porta de uma televisão pública, por exemplo, ou se bater à porta de uma televisão privada, dessas de maior expressão, aqui, cumprimento pelo facto de poder estar aqui, não tenho muito interesse em... Acha que não? Não. Eu, por acaso, tenho uma ideia contrária a isso. Estou inteiramente, eu já várias vezes, eu e o António Reis e todos os maçons que se assumem, já várias vezes têm proposto para debates, para entrevistas, assim que se entender nas televisões, nos meios públicos mais alargados, e a ideia nunca pega muito, porque a dada altura há sempre esta questão e a desculpa que dão é a desculpa, no sentido do argumento. É para vos convidar a vocês, eu também tinha que convidar alguém da igreja. Alguém da igreja ou alguém da confraria, da confraria não sei de onde, ou não sei de onde. Portanto, a gente não pode abrir um espaço assim para este tipo de situações. Mas creia que os maçons gostariam muito de poder ter uma audiência pública maior para desmistificar, passa a expressão, a grande desinformação que nós sentimos que às vezes existe sobre o que é a maçonaria e os maçons. Se calhar precisam ter um órgão de comunicação próprio. Pois, mas sabe que a maçonaria é uma instituição muito peculiar, como eu disse há pouco. Mais uma vez, a expressão orgânica da maçonaria e a não expressão orgânica da maçonaria como partido, como associação, como clube, enfim, eu não posso falar, digamos assim, em nome de todos, porque, como lhe expliquei, a diversidade é tão grande que eu só posso falar em nome de valores que eu sei que são comuns a todos. Por vezes, devo-lhe dizer que dá-me vontade de expressar algumas opiniões que podiam roçar o político, mas a dada altura posso estar a entrar em caminhos que não são comuns. Portanto, eu só posso defender publicamente, por exemplo, valores, se estiver em causa a dignidade humana, se estiver em causa a liberdade, se estiver em causa... Mas é que nem nessas situações... Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós ouvimos a voz da maçonaria. Não é verdade. Nós temos site, nós fazemos comunicados públicos, nós, até com outras audiências maçónicas, temos feito, mas mais uma vez, talvez possa explicar como jornalista credenciado que é, a cuidado nunca é muito grande. Passa ao lado. O que interessa, enfim, provavelmente é a parte mais negativa quando enfim, alguma ovelha menos... O que interessa é o escândalo, não é? É o escândalo, quer dizer, mas não é verdade. Nós temos um site, nós temos publicações, temos boletins, nós chegámos a ter uma revista vendida nos quiosques, chamava-se mesmo A Maçonaria. Nós fazemos normalmente comunicados, quando estão em causa valores essenciais. Vou dar um exemplo que é comum, enfim, muitos fizeram e todos fizeram, se não todos fizeram, os atentados terroristas. As obediências maçónicas militares portuguesas juntaram-se e fizeram comunicados públicos sobre essa matéria. Bom, agora as políticas de comunicação dos diversos órgãos é que já não somos nós que mandamos nelas, há as não é? políticas e também há as técnicas, mas vamos ultrapassar esta questão. Vamos falar um pouco do país onde todos vivemos. Consegue elencar os 3 principais problemas da nossa sociedade? Bem, eu acho que o principal, para mim, sim, claro. Nem todos podem estar de acordo, eu acho que o principal problema da nossa sociedade é sempre o problema da educação, porque é sempre aí que tudo começa e sobre a qual eu julgo que não tem havido nem uma reflexão, nem uma atenção, independentemente dos conflitos dos professores e das cadeiras, mas enfim, sobre os conteúdos, sobre os métodos, sobre a forma como se educam as nossas crianças, acho que é o nosso principal problema, na minha opinião. Mas naturalmente podemos elencar outros problemas. Nós continuamos a ser um país onde há muitas centenas de milhares de pobres, há muitas centenas de milhares de pessoas que vivem com tremendas dificuldades. É uma economia que, como economia, ainda se encontra bastante atrasada. Eu que andei muito na área das empresas, costumo às vezes dizer, os órgãos de informação acham que a economia são as grandes empresas portuguesas. A economia não são as grandes empresas portuguesas.
mais de 90 e não sei quantos por cento das empresas portuguesas têm menos de 5 trabalhadores, têm 2 trabalhadores. São pequenas empresas. São pequenas, e isso é que é a economia, e isso vive tudo sempre em muitas dificuldades. Esse é o verdadeiro tecido empresarial. Esse é o verdadeiro tecido empresarial, mas repare que quando nós às vezes olhamos para os jornais, parece que só as grandes empresas é que são os grandes problemas. Só pensamos na Auto Europa. Infelizmente só há uma. Só passamos e tal. Portanto, acho que o problema, enfim, da economia é um problema também, enfim, eu não digo da economia, o problema das desigualdades e o problema da pobreza em Portugal é também um problema importante, também não é só português, atenção. Mas é evidente, são males genéricos. São males genéricos. E depois há uma coisa que, para uma ação que, como disse, é uma escola de pensamento, é a falta de pensamento. Isto pode parecer um pouco estranho, mas é a velha ideia que os senhores utilizam na comunicação social do soundbite, quer dizer, sim, as pessoas não refletem, por isso é que eu falava na técnica há pouco. Não pensam muito bem nas coisas, sai um bocadinho, enfim, à flor da pele, muitas vezes com todo o respeito por quem o faz, a ignorância é muita. Sabe que a questão é que hoje ninguém lê discursos. Pois, portanto, eu não estou a... É preciso mediar essa mas isso também depois se entronca com a educação, porque é preciso criar espírito crítico, é preciso que quem leia os jornais veja as televisões ou vá às redes sociais, também tenha alguns espírito crítico e não acha que a instituição maçónica podia participar enquanto tal nessa discussão, nesta conversa que nós estamos aqui? Enfim, eu posso enumerar, não tenho aqui os nomes, nem lhe vou dizer os nomes, mas pode, por exemplo, na questão das redes sociais. O que há é mais maçons com blogs, com redes sociais. Mas individualmente, ninguém sabe se eles são maçons ou não. Nem todos, alguns sabem que eles... Isso que importa é exprimir, não é? Importa é contribuir, espalhar a ideia. Importa é espalhar a ideia, importa é ajudar à discussão e ao debate, não é? Julgo que essa... Um maçom é um homem humilde, sabe? Enfim, não tem... Mas eu, de qualquer maneira, devo dizer uma coisa. Eu sou inteiramente solidário com as palavras do António Arnaud, quando ele diz que todos os maçons deviam assumir publicamente. Não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. Aliás, não há segredo nenhum maçónico. Ou melhor, eu posso lhe contar um segredo maçónico. Não há segredo. Portanto, enfim, está tudo. A biblioteca, por exemplo, dos Estados Unidos da América, do Congresso dos Estados Unidos da América, tem 60 mil livros sobre maçonaria. Sabe-se tudo. Não há rigorosamente nada que não se saiba sobre a maçonaria. Nada. É uma escola de pensamento, é uma ordem, enfim, agora entrando um bocadinho numa linguagem um bocadinho mais maçónica, uma ordem iniciática, simbólica, e humanista. Pronto, e à volta disto que as pessoas se reúnem, enfim, debatem, se aperfeiçoam e depois trazem cá para fora, enfim, as suas contribuições. Mas não andam de bandeirinhas a dizer que são isto ou que são aquilo. Mas julgo saber que está a terminar o seu consulado como grão-mestre. Sim, para o ano termina. Daqui a um ano? As eleições são em junho do ano que vem, portanto, nessa altura... Quer dizer aqui a quem é que gostaria de passar o malhete? Não conheço candidatos ainda em campanha eleitoral, portanto não sei a quem poder dizer, não é? Mas tem algum perfil ideal? Não, eu acho que a maçonaria merece sempre à frente um homem, enfim, não sei se sou eu ou alguém parecido comigo, mas tem que ter um homem com alguma pequena projeção nacional, humanista, uma pessoa que seja reconhecida pelas suas qualidades intelectuais, enfim, e pela sua posição ética e repreensiva na sociedade. Acho que isso seria fundamental. Quero agradecer-lhe por este bocadinho. Eu é que agradeço imenso a amabilidade de poder estar aqui, não é? Parece. Sempre à vossa disposição. O prazer foi nosso da Soleil TV. Muito obrigado. Nada, muito obrigado.